Namastê, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu aqui recebendo vocês na minha casa de coração aberto, Otávio Leal, Jian Prem. E hoje eu vou estar conversando, vou estar compartilhando a respeito de 5 técnicas para nós criarmos um processo de autocura, um processo de autotratamento na nossa vida, baseado, inclusive, na psicologia moderna, na espiritualidade, na ideia da metafísica, da saúde. E sempre nesse estudo, nesse momento, eu peço para você, se possível, que tenha papel, caneta em mãos, porque eu vou propor uma série de exercícios selecionados a dedo, para que você possa realmente criar uma revolução na tua vida, vida interior e vida exterior também. Eu estou preparando aqui o meu microfone para gravar com boa qualidade para você essa essa live que vai se transformar, inclusive, em aula depois, aula de uma formação chamada terapeuta quântico com radiestesia radiônica, que é uma formação de técnicas sutis, técnicas energéticas, e também o meu grupo de Anima Soma, que é um grupo de terapia, um grupo para sacudir a nossa vida. Então, vamos em frente, a Gabi já está aqui comigo, lá na uma universidade em São Paulo, eu estou aqui no Guarujá hoje, um dia friozinho, como diz o Djavan, bom para ler um livro, para aprender algo com profundidade, e papel e caneta em mãos, eu insisto aqui com você. Lembrando só que, como eu vou falar de 5 tópicos, no intervalo de cada um desses tópicos, eu proponho que vocês me façam perguntas. As perguntas de vocês são sempre muito bem-vindas, ok? Então, essa primeira lição que eu vou dar agora para ti é incrível, incrível. Ela mudou positivamente a minha vida. Então, essa primeira e depois as outras 4 lições que eu vou te ensinar complementam essa primeira também de forma muito abençoada, de forma muito positiva. Então, vamos em frente. Eu vou pôr aqui para gravar, vou bater uma palma, não se assustem. 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo, bem-vinda. Essa nossa conversa é uma conversa que propõe uma transformação na nossa vida, uma transformação, claro, positiva. Eu poderia chamar essa conversa da regra dos 20%. É uma regra que eu já conversei contigo, eu até propus a mesma como uma lição de casa, como um modo de vida que pode nortear a minha própria vida para uma vida mais feliz, mais plena, mais saudável. Então, o que é a regra dos 20%? Logo que inicia-se a pandemia, logo que inicia-se o Covid-19, eu comecei a receber uma série de ensinamentos que propunham que eu melhorasse os meus ganhos financeiros em 20%, os ganhos financeiros. E eu fiz todo um estudo para que as minhas vendas online aumentassem em 20%. Mas quando recebi esse conhecimento, pensei assim: por que não melhorar a minha saúde, meu sono, a minha alimentação, a minha atividade física, o meu romance, a minha relação com a família? Por que não imaginar e mãos à obra para melhorar 20% cada um desses itens da minha vida? E é isso que eu proponho agora aqui para ti. Você que estuda comigo o Anima Soma, você que está nesse grupo incrível, dar um up em 20% da tua vida em tudo.
Então, o que que eu peço? Que você tenha um papel e caneta em mãos, ou um papel e lápis também. A radiestesia acredita que quando nós escrevemos a lápis ou a grafite, fica até mais forte a realização desses desejos, dessas metas. E o que que eu fiz na minha vida? Eu melhorei 20% da minha alimentação. Como? Para mim, eu diminuí muito o carboidrato, eu aumentei muito a quantidade de proteína vegetal, diminuí muito doces, açúcar, refrigerante. Na verdade, eu diminui mais que 20%, mas eu proponho que você diminua 20%. Carboidrato, por exemplo. É claro que eu tive a consultoria de um nutricionista, doutor Uronal, ele me conduziu nas questões da minha saúde. Você pode consultar um nutricionista, um nutrólogo, mas nós sabemos hoje que açúcar, carboidrato, doces, farinhas que não são integrais, alimentos não integrais, alimentos que não são vivos, que eles nos prejudicam. Então, eu melhorei a minha alimentação 20%, melhorei a minha meditação 20%, ou seja, eu aumentei um pouco a quantidade de tempo que eu medito, e eu medito muito no Tai Chi Chuan, no Qigong. Eu aumentei o número de passos que eu dou. Para isso eu comprei um reloginho, desses reloginhos de 10.000 pés, para mim andar todos os dias 10.000 pés, ou 10.000 passos, perdão. Você já escutou falar disso? Pesquisa a necessidade que nós temos de andar 10.000 passos por dia. Então, eu aumentei a minha forma e a distância que eu ando. Eu melhorei 20% o meu sono. Como? Colocando protetores de ouvido, ou ouvidos, quando eu estou em São Paulo, que tem muito barulho, dormindo um pouco mais cedo, não assistindo TV antes de dormir. E quando eu assisto TV antes de dormir, eu ponho aquele óculos amarelo, que você pode pesquisar também nas redes sociais, na internet. É o óculos do Lair Ribeiro, ficou conhecido assim. É um óculos que diminui a claridade no olhar, diminui aquela luz que prejudica o sono. Então, eu melhorei o meu sono. Eu melhorei a forma de eu me relacionar com a minha mãe, porque eu percebia que eu estava muito impaciente com a minha mãe, que mora em Brasília, que é idosa, que gosta de ter umas conversas muitas vezes repetitivas, e eu melhorei a minha paciência com a minha mãe. Me tornei uma pessoa mais romântica também, 20%. Li livros, 20% melhores. Assisti 20% de séries na televisão melhores. Alonguei o meu corpo 20% a mais. E aumentei as minhas formações, dando bônus, dando mais aulas, tendo mais contato com os alunos em 20%. E isso é muito interessante, porque quando você coloca: "Eu vou cortar completamente o carboidrato", ou "Eu vou ser totalmente paciente com a minha família", ou "Eu vou ser um amor de pessoa romântica o tempo todo", por vezes você não abre, espaço para aquilo que nós não controlamos, para o destino, ou para situações que não estão nas nossas mãos, que não estão nas nossas mãos controlar. Então, o que eu vou propor para ti é que você compre um caderno e faça essa reflexão. Como que você pode melhorar 20% a tua alimentação? Como que você pode melhorar 20% a tua forma de amar? As orações. Eu me peguei em vários momentos da minha vida percebendo que eu não rezava antes de dormir. Então eu comecei a fazer orações 20% com mais consciência. Tratar meus animais 20% melhor. Então, eu vou pedir para você ter um caderno em mãos e você vai fazer uma anotação de tudo que você pode melhorar 20%. Só para falar para ti a questão de saúde. Só para falar para ti a questão de saúde. Eu emagreci 8 quilos, eu não
tinha como objetivo emagrecer, eu tinha o objetivo, sim, de ficar 20% mais forte. Então eu comecei a treinar mais o meu karatê-do, o meu kung fu, peguei alguns pezinhos de 4, 5 quilos, e eu faço movimentos do karatê, do kung fu, usando esses pezinhos, e eu fiquei 20% mais forte e diminuí em 8%, tirei 8% de gordura do meu corpo. Volto a repetir, dormir melhor, você muda a tua vida. Às vezes, muito do que nós chamamos de estresse, de medo, de ansiedade, tudo isso é causado por uma falta de sono reparador. E quando eu percebo que eu não vou dormir direito por alguma tensão, por alguma ansiedade, simplesmente eu tenho algumas práticas de meditação, do yoga, e práticas de yoga nidra, que são esses relaxamentos que hoje as pessoas confundem muito relaxamento com meditação, mas são relaxamentos só, que vai falando, relaxa o pé, o tornozelo, as coxas, relaxa a cabeça. Olha quantas coisas que eu estou te propondo. Relaxar antes de dormir, diminuir carboidrato, açúcar, refrigerante, farinhas. Eu já não como carne, então isso para mim já facilita. Eu tenho uma alimentação muito saudável. Diminuir sorvete, que eu adoro sorvete, esses sorvetes que são veganos, para mim faz todo sentido, ou vegetarianos, enfim, mas sempre eu busco, se eu puder escolher, eu sempre escolho produtos veganos, e isso faz todo sentido hoje para mim. Vegetariano eu já sou há 34 anos. Primeiro larguei a carne vermelha, aí foi indo, depois o frango. Mas você tem que ver para você. Você quer dormir melhor? Você quer trabalhar melhor? Hoje fala-se demais da zona de conforto. São pessoas que passaram pelo Covid sem melhorar profissionalmente. E eu coloquei uma meta de melhorar 20% as minhas formações online, as minhas formações presenciais também, de dar mais conteúdo, de melhorar mais ainda a minha escola, a minha forma de eu me comunicar. Então, 20%. Como é que está o teu relacionamento afetivo? Como é que dá para você melhorar o mesmo 20%? Ah, Otávio, eu estou só. Quem sabe paquerar, encontrar uma parceria afetiva para você ter um relacionamento ou relacionamentos. E quando você coloca isso no papel, isso fica muito forte. 20%. Volto a repetir, eu fiz uma formação que ensinava você a ter um lucro de 20%, um lucro financeiro de 20%. E aí eu trouxe isso para todas as áreas da minha vida. E foi muito lindo, muito lindo. Basta você mirar um alvo e ir atrás. Quer dizer, nada te impede de cortar carboidrato, se você consultar um nutrólogo, um nutricionista. Nada te impede de andar 20% a mais, de amar 20% a mais, de ajudar os outros 20% a mais, de servir as pessoas, de meditar 20% mais tempo, de diminuir a TV 20%, de diminuir. Uma coisa que eu quis tirar demais da minha vida são notícias perversas, notícias ruins, são líderes políticos que só trazem maldade, os que trazem maldade, que tirei a fofoca, tirei as intrigas, tirei a ansiedade, tirei pessoas que criticam, que julgam mal os outros o tempo todo. Então, o que você vai acrescentar na tua vida 20% para melhor, e o que você vai diminuir da tua vida 20%, ok? Essa é a primeira lição que eu compartilho aqui contigo, tá bom? A regra dos 20%. Aí eu vou pedir para você deixar perguntas para mim, caso você queira, tá bom? E no Anima Soma, nós vamos estar trabalhando com essas questões aí corporalmente. Corporalmente, ok? Regra dos 20%. E meus irmãos que estão aqui comigo, Rejane, Maria Auxiliadora, Bruno, Lúcia,
Se alguém desejar fazer alguma pergunta para mim dessa regra dos 20%, tá bom? Estou aqui à disposição, à disposição para responder para vocês sobre isso. E agora vamos para a segunda regra. E é sempre legal você deixar o teu comentário, você deixar aqui alguma pergunta, se fizer sentido essa aula, colocar o teu like, teu barra limpa, né? Esse gesto significa alto astral. Isso aqui é baixo astral. Traz maldade. Isso aqui é alto astral. Traz coisas bonitas. Nós vamos voltar, Lívia, sim, com o Anima Soma, que é o grupo que eu tenho de crescimento corporal, de liderança, que é um grupo de 1 ano, mas vamos voltar com máscara, com distanciamento, com grupos bem pequenininhos, porque o Anima Soma é um grupo, quem não conhece, baseado no Gaiarsa, no Roberto Freire, aqueles grupos muito fortes, muito loucos dos anos 80. Não é esses cursos de liderança, onde um líder fica num palco falando normalmente dele, e não é isso. É um grupo onde todo mundo trabalha junto, dança, brinca, pula, faz vivências, faz coisas muito fortes, assim, E esse grupo vocês podem, só que é presencial, esse grupo não dá para ser online. Eu acho que esses grupos terapêuticos tem que ser presencial. Tem que ser presencial. Então é só para quem está em São Paulo, tá bom? Ana Beatriz, quando você é tão intenso que é só 20% não anda assim, sabe, Beatriz? Eu acho. Porque é 20% no alimento, 20% no amor, 20% no trabalho, 20% na meditação, 20% na família. Você coloca uma força em tudo. Em tudo. Então, por exemplo, eu andava 6 quilômetros por dia. Quando eu pus essa regra dos 20%, eu passei a andar 7 quilômetros, 8. Eu treinava karatê 1 hora, passei a treinar karatê 1h30. Eu treino à noite. Passei a ser muito mais amoroso do que eu já era antes. Então, é ver onde você está. Eu vou estar falando sobre isso agora, tá bom? Vou estar falando sobre isso agora, vai ajudar bastante vocês, tá bom? Vou estar falando sobre a questão da Bruna também. Então, vamos em frente. Transformação pessoal e autocura. Eu tenho aqui em minhas mãos um caderninho que eu recebi lá do Roberto Chiniachiki, que é uma meditação integrativa, que eu achei muito interessante. Eu coloquei aqui uns post-its para esconder o que eu escrevi no meu, porque o que importa é o que você vai escrever no teu. Que é uma forma de nós trabalharmos 4 pontos de transformação na nossa vida ao mesmo tempo. Por que isso? Porque, por vezes, nós pensamos muito, eu tenho que perdoar isso, eu tenho que perdoar aquilo, eu tenho que perdoar aquele outro. Ótimo. Num outro momento, eu trabalho, eu preciso agradecer isso, agradecer aquilo. Ótimo. Mas que tal juntar tudo isso? Fazer uma meditação integrativa, aonde você vai anotar num papel coisas e hábitos que você precisa abandonar. Vai ser a primeira coisa que você vai anotar. Coisas e hábitos que você precisa abandonar. Ou pelo menos abandonar 20%, 30%. Então, abandonar. Eu gosto muito de séries e de filmes, mas eu parei de ver porcaria. Se eu vou assistir alguma coisa boa na TV, que seja muito boa. Eu dou preferência sempre pelas séries da HBO, mais conhecida como HBO, que para mim são as mais profundas, as mais bem produzidas. Então, não assisto qualquer porcaria por estar passando. Não quero mais ler livros porcaria também. Não quero mais assistir notícias ruins, notícias perversas. Não quero mais pessoas fofoqueiras, bicudas, de mal com a vida. Então, você vai anotar, são 4 anotações. Você vai anotar no papel hábitos que você precisa abandonar.
Por exemplo, eu abandonei São Paulo, a cidade de São Paulo, há 7 anos. Eu só vou para São Paulo de sábado e domingo, que eu amo São Paulo de sábado e domingo. Eu sou paulista em São Paulo, eu amo sábado e domingo. Eu tenho escola em Moema, que é um bairro muito agradável, sábado e domingo. Mas dia de semana eu optei por morar fora de São Paulo. Como eu tenho formações terapêuticas, eu ensino aos meus terapeutas. Lugar de terapeuta é no mato e na praia. Se forma numa formação para valer, busque formações 20% melhores, estude 20% a mais. Não seja um profissional 5%. Seja um profissional 80%, 90%. Mas eu abandonei cidade grande. Cidade grande, para mim, só no final de semana que eu acho lindo. Final de semana, cidade grande. Então, o que você quer abandonar na tua vida? Pessoas bicudas, pessoas que te tapeiam, pessoas que te machucam. Se você não consegue abandonar pessoas que te machucam, às vezes são muito próximas de ti, abandona, pelo menos, essa necessidade de ser vulnerável e se permitir se machucar. Então você vai fazer essa lista, mas juntamente com essa lista, você vai fazer o que você vai fazer. Então não adianta eu falar, eu vou abandonar a cidade grande. Aí você põe, moro no mato. Eu vou, abandono pessoas chatas, bicudas. Agora é uma moda falar pessoas nocivas. E isso é perigoso, porque se nocivas você acaba com a pessoa. Às vezes não. São relacionamentos que não dão muito certo. Colocar nocivas talvez fique muito pesado. Tóxicos. Tóxico é uma coisa que mata. E só de pensar nisso já traz uma carga muito ruim, muito ruim. Relacionamentos que não te agregam, que não estão legais. Então, é importante você colocar o que você não quer mais e o que você quer. Por quê? Porque quando nós temos um quantum de energia, um quantum, isso eu trabalho muito na forma de terapias quânticas. Esse quantum de energia que nós temos, não dá para aumentar. Por exemplo, eu não tenho como atravessar essa parede aqui a não ser que eu quebre a parede. Eu não tenho como trazer uma coisa para a minha vida se eu não abrir mão de uma. E isso envolve vergonha, envolve, às vezes, timidez exagerada, envolve falta de autoestima, falta de permissão. Nós não nos damos permissão para um monte de coisa. Nesse ponto, até, se você quiser, anota num papel tudo que teus pais te deram permissão e tudo que teus pais não te deram permissão. Eu acho incrível essa avaliação. Por exemplo, minha mãe sempre me deu permissão para ler muito. E eu sou obcecado por leitura. Ela falou: leia, 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 leia. Mas meus pais, devido a várias situações que eram problemas reais, nunca me permitiram sair para brincar com os amigos. Eu ficava o tempo inteiro trancado num quarto estudando. Então, eles não me deram permissão para brincar. Hoje, às vezes, quando eu não trabalho um dia, eu fico me culpando. Você só brincou, você só relaxou, você só ficou je vis de bec, como se fala na França, vivendo de bico. Aí eu lembro, puxa, eu não tive a permissão de brincar quando eu era criança. Eu não tive a permissão de falhar quando eu era criança. Então hoje vira e mexe, eu estou me cobrando muito, muito medo de errar. Mas eu tinha a permissão de brincar muito, porque meu pai era muito brincalhão. Então eu brinco muito. Eu tinha a permissão de ser muito honesto, porque a minha mãe sempre foi muito honesta. Ela é muito honesta, ela está viva, amo ela muito. Então, agora, quais permissões que você não teve? Anota num papel. Porque quando você começa a estudar isso, só o fato de você ficar consciente disso já faz com que você lide melhor com essas situações. E às vezes você pode colocar naquilo que você não quer, eu não quero mais, ou melhor, eu me dou a permissão de brincar, eu me dou a permissão de falhar, eu me dou a permissão de ser muito bom naquilo que eu faço. Porque às vezes nossos pais são 20, 30%, não por culpa disso, profissionalmente, eles entregam muito pouco, e eu nem percebo que eu entrego muito pouco profissionalmente também, porque
não tive um referencial grandioso profissional. Compreendem? Então você vai anotar. Depois você vai anotar o que ou quem eu preciso perdoar. Eu quero que você anote isso. Você que é do Ânima Soma, traz para mim esse papel. O que coisas do passado. Vamos supor que você não teve permissão para um monte de coisas. Tem pessoas que não têm permissão de andar de ônibus. Eu lembro quando era criança, eu demorei para andar de ônibus. Não, não pode, é perigoso. Não tive permissão para amar. Não tive e no meu caso eu tive. Estou falando pessoas. Não teve permissão para estudar o que queria, para largar tudo e sumir no mundo, viajar. Então, o que você precisa perdoar? E do lado, você tem que escrever o que você precisa agradecer. São dois pares de opostos. E esses pares de opostos criam uma neuroplasticidade do nosso cérebro que vai ajudar muito você no curso comigo, no grupo comigo. Você anotar o que você não precisa mais, anotar o que você vai fazer a partir de hoje, porque se você abre mão de um monte de coisa, há espaço para virem mais coisas. Isso é muito importante perceber. Nós trabalhamos lá no grupo do Anima Soma, o que eu quero jogar no lixo? Quais são os lixões da minha vida? O que eu preciso chutar o balde? Chutar o balde. E o que eu tenho que parar de engolir sapos? Parar de engolir sapos. Então, você vai fazer esse trabalho com calma, com calma. Esse é o segundo exercício que eu estou dando. O primeiro é melhorar tudo na tua vida, que é a regra dos 20%. Dar um up na tua vida 20%. Se você não conseguir, não der certo, vai de novo. Não deu certo, vai de novo, ok? Eu acho que uma coisa que a gente não tem desculpas é alimentação. Nós temos que mudar 20% de uma melhora de alimentação, 20% de você andar mais, 20% de você meditar mais, 20% de rezar mais, agradecer mais, ver bons filmes, ler bons livros. Uau! Uau! Eu estou falando de 20%. Já vai criar uma transformação muito legal na tua vida. Aqui em seguida eu vou falar da terceira lição. Falei da regra dos 20%, falei da mudança neurofisiológica que envolve 4 itens, tudo juntos. O que eu não quero mais, o que eu quero fazer a partir de hoje. Quem eu preciso perdoar e o que eu preciso agradecer. Porque se você só perdoa sem agradecer, aquilo volta. Você perdoa, depois traz algo. Eu gosto muito de uma oração que é o novo Ho Oponopono, eu chamo, que é o Ho Oponopono do yoga misturado com o Ho Oponopono tradicional, né, do Kauna, que é solto, solto é perdoar, solto. Entrego é confiar. Amo e agradeço. Depois do Covid, eu acho muito importante, eu sinto muito importante você usar isso. Solto toda a maldade do mundo, os bicos, as mágoas, solto as permissões que eu não recebi, solto. Depois, confio. Porque quando eu solto, eu me abro. Aí eu confio que algo mais legal, mais lindo vai vir. Amo e agradeço. Eu tirei, para você que está comigo, a ideia é me perdoe, porque eu estou achando que isso ficou muito pesado, essa coisa do perdão. As pessoas estão trazendo muita culpa quando falam me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Sim, pedir perdão algumas vezes, mas não fica nisso. É o que eu sinto. Lembre-se que eu não sou dono da verdade. Então eu uso os 4 do yoga. Solto o outro, solto a maldade do mundo, solto energias negativas, solto tensões, solto notícias ruins, solto carboidratos, solto refrigerante, solto açúcar, solto desamor, solto pessoas egoístas, perversas, solto pessoas desonestas. Depois, eu confio, eu confio. Eu me entrego, eu me entrego. É o grande ensinamento de Jesus, a entrega. Ontem eu falei com a monja Coen, conversamos mais de 1 hora e a gente conversou muito sobre a entrega.
Depois, amo, amo, amo. E agradeço. Ok? Próxima lição vai ser a terceira e vamos em frente. Vamos ver, tem um monte de perguntas aqui. Quanta gente linda aqui, Léo. Otávio, ótima noite. Tem uma pergunta fora do tema. Então, práticas de meditação, quem quiser conhecer um pouco de meditação, Léo, eu tenho aqui uma formação que está acontecendo hoje. Vocês podem procurar, a Gabriela vai pôr aqui no YouTube e no Instagram, que chama Meditação Plena. Vocês já estão inscritos nessa Meditação Plena? São 3 aulas gratuitas de meditação que eu vou dar, mais uma aula ao vivo, tudo gratuito. Eu vou vender um curso depois. Quem quiser comprar, seu facilitador de meditações. Mas mesmo que você não queira, são 3 aulas bem para valer. Léo, eu não acho interessante as pessoas inventarem meditação. Eu acho que as meditações foram muito pesquisadas, já tem técnicas que não acabam mais para a gente criar um método próprio. Eu já não sou tão novo, e nesses 30 e poucos anos de escola, todas as pessoas que criaram métodos novos, nunca aquilo foi muito profundo. Pode ser que um dia aconteça. Mesmo no Tantra, que eu dou terapias tântricas, e no Tantra, na minha opinião, tem muito delírio, muita fantasia. As pessoas agem mais ou menos como querem, cada um inventa um Tantra novo. E eu vejo muita superficialidade. Não é por mal, mas muita superficialidade. É mais fácil, às vezes, achar que eu inventei um método do que estudar para valer, do que se dedicar, do que ser um baita terapeuta tântrico, que domina 7 massagens, que é uma possibilidade. Não essas massagens só simplesinhas e começar a inventar nomes. Então, eu acho que nessa questão espiritual, você pode estudar muito e unir técnicas, mas criar algo. Eu acho que você vai ganhar mais se você se basear nos grandes mestres. Eu sempre tive grandes mestres, Osho, Satya Sai Baba, Koen, grandes mestres do Karatê, do Kung Fu, tá bom? Indecisão, eu sou super indeciso, Iver. Se você aceitar que tem coisas que você pode, que você não vai terminar, Ive, se é algo do coração, vai até o fim. Se é algo do coração, vai até o fim. Se é do ego, às vezes você larga mesmo. Se é do coração, até o fim. Então, a Gabriela vai pôr aqui meditação plena. Vocês se inscrevem, você, Instagram, YouTube, vocês vão receber um link com 3 aulas, que eu falo, são 3 aulas de 1 hora. E quem me conhece sabe que eu entrego muito conteúdo. Eu falo dos meus cursos, mas eu entrego muito conteúdo porque vocês merecem conteúdo. Tem pessoas que não gostam do meu discurso ou do que eu sinto, mas eu quero... Sempre passo muito conteúdo. E sempre digo, eu não sou dono da verdade. Então, meditação plena, são 3 aulas de 1 hora, ensinando muitas técnicas, e depois uma live comigo, gratuito, só sobre meditação, e em seguida, então, vocês vão pôr aí, se a Gabi não estiver aqui, que às vezes sai do ar, vocês procurem meditação plena na internet, vai lá aparecer esse link, tá bom? Então, vamos em frente. Quero ensinar uma outra coisa para vocês que eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Ela está colocando aqui no YouTube, Meditação Plena, e no Instagram vocês procuram na bio, Meditação Plena. Vocês vão amar, porque eu amo meditação. Eu ensino mais de 30 nessas aulas, mais de 30. Dançando, com ervas, com ticum, com artes marciais, com mantra, ensino Pai Nosso aramaico, meditação do yoga, tá bom? Então, vamos em frente. Eu quero propor agora para ti, você que é ânima, alma, soma, corpo, um ensinamento que eu tive, aprendi com o Roberto Chiniachik, com a equipe dele. É lógico que eu adaptei muito, mas eu quero trazer para ti
que é chamado como nós podemos ter uma vida mais plena, no sentido mais material. Essa é a terceira lição que eu dou para ti. A primeira é a regra dos 20%, melhorar 20% tudo na tua vida agora. A segunda são aquelas 4 funções, o que eu não quero mais, o que eu quero, quem eu perdoo e quem eu agradeço. E pôr no papel o que eu perdoo e o que eu agradeço, quem e o quê. Essa terceira lição, ela se divide em 5 partes, que é como ter uma mente firme, uma mente de concretização, ok? Eu aprendi com o Roberto Chinachique uma coisa interessante, que se nós queremos ter realização material, nós temos que trabalhar com 3 itens. O primeiro deles é ajudar as pessoas a ganhar dinheiro. Nós, como somos terapeutas, por exemplo, eu dou formações muito ricas, na minha opinião, para formar astrólogos muito bons, porque a astrologia é um campo que te dá uma fartura incrível, tantra, incrível. Então, eu ajudo os meus alunos a terem mais valores. Mas não importa qual a tua profissão, se você ajudar os outros a terem sucesso na vida, você vai ter também. Segundo a visão de Roberto Chinachique. Segundo, ajude as pessoas a resolverem os problemas delas. Resolva os teus e ajude os outros. Não importa qual é a tua profissão. Vamos supor que você trabalha num banco. O problema da pessoa é onde guardar dinheiro, onde investir, onde não investir. Se você vende carro, você vai ajudar a pessoa a comprar um carro legal. Se você trabalha como professor, seja lá o que for, alfabetização, você vai ajudar a criança a resolver o problema que ela não sabe ler e escrever. Então, toda vez que você ajuda a resolver os problemas dos outros, você tem prosperidade. E o terceiro é ajudar as pessoas a serem mais felizes. Eu estou aqui para deixar vocês mais felizes. Só que quando surge uma crise, como essa crise do Covid, por exemplo, nós temos 5 itens que nós devemos trabalhar, que eu quero que você já escreva num papel depois, para lidar com a crise. Ou nos momentos em que há muitas oscilações no mundo e eu acabo não ajudando as pessoas a ganhar mais, acabo não ajudando as pessoas a resolverem problemas dos outros, acabo não fazendo as pessoas serem mais autoconfiantes, mais felizes ou ter uma alta performance. Quando eu gravo um curso online ou presencial, eu sempre penso nisso, meus irmãos, sempre penso nisso. Como que eu vou ajudar você, depois de formado, a ganhar mais, porque você vai ter um conteúdo incrível, eu valorizo muito isso. Como você vai poder, como terapeuta, resolver o problema dos outros, e como você, como terapeuta ou astrólogo, vai fazer os outros serem mais felizes ou mais autoconfiantes. Mas isso você pode usar para qualquer profissão, essa regra. Mas surge uma crise. Tá, como lidar com a crise? Primeiro, consciência serena. Toda vez que surge uma crise, nós temos que aprender a ficar mais serenos. Quando veio o Covid, aquela energia do medo, eu senti medo. Uau! Medo e tristeza, porque eu sabia que eu ia ficar muito tempo sem ver minha mãe. Eu fiquei 1 ano e meio sem ver minha mãe. Até tomar as 2 vacinas, ela que é muito idosa e eu. E quando eu fui vê-la de máscara, tudo, cada um tem uma visão a respeito disso, né? Quando surge a crise do Covid, de cara eu pensei, eu não sou infectologista. Então eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu sigo alguns médicos que fazem sentido. A doutora Adriana, que é a médica lá, minha irmã, que faz animassoma comigo, conosco. Então, você tem que ter uma mente serena quando surge a crise. E tentar ver as coisas como elas são. Por exemplo, na minha área, quando começa a crise, eu percebo que o mundo é online. E muitas pessoas ainda não perceberam que muita coisa é online. Muita coisa é online. O que eu fiz de mapas astrológicos, eu faço mapa astrológico online. E no teu trabalho, o que você precisa ver que ninguém vê? Então, consciência tranquila e ver a realidade. Ver a realidade. Segundo, controlar os diálogos internos.
Que é aquela vozinha que fica: "Eu não consigo, não vai dar certo, onde já se viu". Lembra no Anima Soma que a gente faz um exercício, que você escreve num papel tudo que você não consegue? Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquele outro. Se você não fez esse exercício, faz. Eu não consigo acordar cedo, eu não consigo me exercitar, eu não consigo emagrecer, eu não consigo ficar forte, eu não consigo ser faixa preta, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo meditar, eu não consigo ser amoroso. E depois você põe a mão no nariz, lembra? E fica como aquela vozinha de criança, nhenhenhê, 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 porque eu não consigo, nhenhenhê, nhenhenhê. E depois a gente rasga esse papel, lembra? E grita: "Eu consigo, eu consigo". E depois vai alguém na tua cara e enfia o dedo na cara e fala: "Não consegue". Aí vem aquela reação: "Não consegue". E aí você fala: "Consigo sim". Aí eu peço para você fincar a perna no chão, dobrar o joelho, olhar nos olhos com chispas de raiva, não de ódio, porque ninguém pode falar para você que você não consegue, mas o problema não é os outros falar, é nós falarmos. Nhenhenhé, 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 nhenhenhé. Crise, consciência serena. Controla esses diálogos. Controla esses diálogos. Terceiro ponto, controlar a tua energia. Você tá depressivo, ansioso, está em crise profissional, alimentação melhor, respirar melhor, acordar mais cedo, andar mais. Essa hora que você precisa ter mais energia. As pessoas em crise, elas sentam na cama, deitam na cama. Saúde, minha irmã, meu irmão, aqui bonitinho para vocês. Saúde. As pessoas entram em crise, elas deitam na cama e ficam perdendo energia. Come mais, fuma mais, come mais chocolate. Eu como chocolate, um pouquinho. Tomam mais café. Se você tem um diálogo interno muito legal numa crise, muito legal. Se você consegue, numa crise, ver a realidade, como, por exemplo, falam-se muito hoje da Luísa Trajano, que ela cria mais empregos, mais. Eu percebo que profissionalmente, na crise do Covid, na minha área, tem pessoas que subiram muito, e tem pessoas que despencaram, que não souberam se renovar como terapeutas, que não tinham instrumentos, que não tinham uma formação legal. Muitos terapeutas corporais atendendo como se fossem psicoterapeutas ou psicólogos, algo que nem é permitido. E isso não é certo. Trabalhar com questões verbais, nem todo terapeuta sabe. Aliás, são pouquíssimos que sabem. Terapeuta corporal. Não tem preparação para aconselhar, mas já devia ter tido, estudado outros elementos. Então, mas voltando, se você não tem energia em crise, dorme melhor, anda mais. Ah, acordei no meio da noite com insônia, vai andar. Faz alongamento, faz yoga, faz Qigong. Eu tenho um monte de vídeos no YouTube para você fazer Qigong comigo. Tá lá gratuito, para aumentar a tua energia. Mas as pessoas em crise fazem exatamente o contrário, ficam mais doentes, mais cansadas, mais depressivas, largadas na cama. Não, uma crise veio me visitar, começa a andar mais. Quarto, blindagem da negatividade. Lá no Rio de Janeiro a gente fala Zé Urubu e Maria Urubu. Zé e Maria Urubu. Negatividade, não vai, é o mundo, notícias ruins, perversas, gente que. Eu falei para minha equipe quando surgiu, eu faço muito mapa astral. E logo no começo da pandemia, uma pessoa escreveu. Normalmente quem critica, dificilmente critica com amor. As críticas têm muito envolvidas com ódio. E claro que de todos os mapas que eu faço, astrais, que são muitos, sempre vai ter uma crítica. E eu falei para minha equipe: "Puxa vida, eu recebo tantos elogios, porque eu já sou antigo, porque eu estudo muito, e às vezes vem uma crítica, parece que existe uma vontade de mandar essa crítica para alguém te criticou, alguém não gostou. Devolve o dinheiro. Quem faz um mapa comigo, eu falo no fim, porque eu gravo. Se você não gostou, você liga e a gente te devolve o dinheiro e o mapa fica para você. Você não precisa gostar do meu trabalho nem do que eu falo. Mas aí eu falei: "Eu não quero mais ouvir esse tipo de notícia, de crítica, de maldade. Você precisa, tirar quem torce contra". Deixa eu chegar aqui pertinho. Você precisa tirar quem torce contra você. Quem é
que torce contra você na tua vida? Anota aí num papel, sabe? Tira essas pessoas que torcem contra. E por último, é perceber, seria aquela tríade, né, que é ajudar as pessoas a ganharem mais. Então você vende carro, ajudar ela a comprar um carro mais barato. Você trabalha com comida, ajudar as pessoas a ter um alimento mais saudável e economizar. A gente adora pessoas que nos fazem ganhar dinheiro. Segundo, resolver o problema das pessoas. Não importa o que você faça, se você resolve o problema, ajuda muito. E terceiro, ajudar as pessoas a terem, o Roberto Chachik fala muito de alta performance. Eu falo para elas serem mais felizes, ok? Então, são 5 regras, vamos voltar nela. Primeiro, consciência serena. Veio a crise. Segundo, controle desses diálogos internos. O mundo vai acabar, eu vou morrer, eu vou ficar doente, não sei o que lá, não sei o que lá. Terceiro, controle da energia. Se você está com algum problema na tua vida, você é obrigada a comer melhor, a respirar melhor, a andar mais, a dormir melhor. Florais de Bach, homeopatia, yoga, Qigong. Nós fazemos exatamente o contrário, né? Quando estamos em crise, acabamos com a nossa energia vital. Depois, blindagem da negatividade. Quem na sua vida é o maior Zé Urubu e Maria Urubu? Anota 3 num papel. 3 Zé Urubus e 3 Marias Urubus. Eu tenho falado isso muito com a minha mãe. Mãe, não me fale notícias ruins. Não me fale que você de doenças, de problemas, e quanto mais você fala sobre isso, mais propaga isso, ok? Então, blindagem da negatividade, e por último, essa alta performance. Então, você vai anotar tudo isso, fazer aí a tua reflexão, para na próxima, logo aqui em frente, eu falar do quarto item, para nós fazermos essa. Falei da regra dos 20%, falei da neuroplasticidade, que é o que eu vou abrir mão, que eu vou trazer, quem eu vou perdoar, quem eu vou agradecer, e falei agora dessa questão de como lidar com a crise, com as crises. Então, anota aí num papel. Meus irmãos, gratidão. Marilisa fala que fez um mapa comigo, eu faço um mapa astrológico, vocês sabem. Quem tiver vontade de fazer, vocês podem encomendar com a Gabi ou no YouTube. E agora que nós estamos assim, que nós estamos fechando essa crise, né? Creio eu, essa crise do Covid, mas eu ainda estou nesse mês de setembro, agora setembro de 2021. Eu falo isso por causa do tá gravado no YouTube. Eu estou dando de presente um mapa astrológico. Você pede um e ganha outro. E sai um valor bem acessível. Você pede um, ganha outro. Bem acessível mesmo. Além de poder parcelar, eu acho que se você pede 2 mapas, sai cada um R$ 150 ou algo do gênero. Porque você pode parcelar em 10 vezes. Aí você fala, Otávio, mas por R$ 150 deve ser uma porcaria ter um mapa astrológico. Não, é que eu ganho na quantidade, não vou mentir para vocês. E é gravação, você me escuta falar, não vídeo, porque eu estou cheio de livros perto. É uma gravação que eu vou falando de você, e o meu mapa é o radical, é para a vida inteirinha. Se alguém quiser, tá bom, a Gabi põe o link aqui. Só que você tem que pedir em 2, tá bom? Porque se você pede um, você ganha o outro. Acho que é R$ 280 os 2, tá bom? E a Ananda Prem fala, é muito completo. Eu tento ser muito completo, mas você vai me escutar por umas 3 horas, para a vida inteira. Esse é o mapa para a vida inteira. Pois bem, do tema, vocês gostariam de me perguntar alguma coisa, meus irmãos? Se não, vamos em frente. Ei, Thalita, quando é que você vai fazer uma live comigo diretamente aí do Alto Paraíso? Tá? Ah, e a Kátia está aqui. Kátia, você viu que eu estou falando um pouco lá da visão. Estava falando aqui do que eu aprendi com o Shinyashiki a respeito de valores, né? Que eu acho. E era ter um cachorro lindo.
E é uma pessoa linda, a família dela também. A Nanda Prem, eu não sei quem que é. Quem que é você, Ananda Prem? Que a Nanda Prem, eu não enxergo nada no Instagram e nunca deixo o meu óculos aqui. Como posso ajudar a pessoa a ganhar dinheiro? Sou aposentada, até te formar, não posso mais exercer a profissão. Então, Elisângela, você não precisa ajudar. Às vezes, você pode, às vezes a pessoa está aposentada, o que é importante é não parar. Sabe aquele filme Fernão Campelo Gaivota, aquele livro? Você já leu Elisa Machado? Você já leu Fernão Campelo Gaivota? Esse livro é lindo, lê. Esse livro é lindo, 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 lindo. Eu vou pedir para você ler esse livro e tem uma hora que uma ave fala para outra, porque são aves, que são gaivotas. Uma fala para outra, como que eu posso saber se eu ainda tenho que estar vivo, se eu tenho alguma coisa para fazer nessa vida? Como eu posso saber se eu ainda tenho um propósito? Uma gaivota pergunta. E a outra responde, se você está vivo é porque você tem um propósito. Então você pode ajudar as pessoas, a Elisa Machado, e teu propósito de vida é ajudar. Você sabe, Elisa, o meu propósito de vida, quem me deu foi São Francisco. Quando eu falo, o que eu tenho que fazer na vida? Eu penso em São Francisco. Perdoar mais que ser perdoado. Amar mais do que ser amado. Dar mais do que receber. Compreender mais do que ser compreendido. Esse é um propósito de vida. O propósito não pode ser só financeiro, tá bom? Fernão Caipelo Gaivota. E não sei quem, uma moça aqui não consegue o livro Curso em Milagres. Sofia, vai na internet, na Amazon. Entra na Amazon do Brasil, que eu acho que eles mandam para Portugal esse livro. Ou me convida para dar um curso aí em Portugal, que eu levo o livro de presente para você. Quando acabar a pandemia, eu estou com muita vontade de ir para Portugal de novo. Eu só posso dar curso em Portugal e na Espanha, porque meu inglês não dá para mim tapear inglês, mas para mim dar um curso sofisticado não. E tá bom. Então vamos lá, Ananda. Vamos lá. Vamos para mais uma dica. Então, eu tenho aqui em minhas mãos esse livro que se chama Reinventar a Vida. É incrível. Reinventar a Vida. É um livro do Frei Beto e ele dá uma guinada, permite que nós possamos dar uma guinada na nossa vida profissional, pessoal, enfim. E num dos capítulos do livro, ele fala de uma pesquisa que uma australiana chamada Bronnie Ware fez em doentes terminais. Doentes terminais. Nessa pesquisa, essa enfermeira perguntou para centenas de doentes terminais, que foi uma pesquisa meio em grupo, o que as pessoas mais se arrependeram antes de morrer? Porque elas estavam muito doentes, muito doentes. E aí, você está muito doente, você vai partir, você já sabe que aqueles momentos da vida em que a gente vai contando quanto tempo falta, não quanto tempo temos. Quando nós somos adolescentes, nós olhamos muito quanto tempo temos. Em algum momento isso muda e começamos a nos perguntar quanto tempo falta. E aí isso me lembra muito Mário Sérgio Cortella, né? Não importa que você viva longamente. Tem pessoas que vivem longamente, muitos anos de vida, mas uma vida pequena. Tem uma vida grandiosa, que às vezes é curta, mas é grandiosa. Os grandes mestres da humanidade tiveram vidas curtas, mas grandiosas. Então, o que as pessoas falaram? Primeiro, e eu quero que você anote num papel esses 5 itens para você refletir e no nosso ânima, que é a alma soma nesse grupo, ou em outro momento a gente conversa. Então, primeiro, diz assim: gostaria de ter tido mais coragem de viver uma vida verdadeira para mim e não a vida que os outros esperam de mim. Tirar um pouco da nossa máscara, não viver a vida do que os outros esperam. Quando eu trabalho dentro do ponto da visão quântica, desse grupo que é terapeuta e ativista quântico, terapias vibracionais, eu ensino os decretos, e um decreto que eu uso muito anote aí,
eu solto os outros. Eu solto as expectativas que os outros têm de mim. Eu solto as ideias que os outros têm de mim. Eu solto o que os outros esperam de mim. Ah, você solta tudo isso. Solto, solto, solto. E é uma delícia. Eu solto a crítica dos outros, eu solto as expectativas dos outros. É claro que toda a minha aula eu faço com muito amor. E eu tento chegar no meu 100%. Mas eu sei que eu não vou agradar a todos. E se eu fico se eu não solto, solta a vida que os outros querem que você tenha. Sabe, a Monja Coen, que não é um exemplo para ninguém, porque é uma situação muito típica. Ela é um exemplo em um monte de coisas, mas isso daqui eu não sei se vocês vão gostar. Ela ficou 6 anos no Japão meditando. 6 anos no Japão meditando. E sem ver a filha. E depois de 6 anos, a filha dela, eu conheço a filha, estudei com a filha dela, sou praticamente da família da Coen. E um dia ela voltou e a filha falou: "Mãe, onde você estava? Onde você estava? 6 anos sem me ver". E ela falou: "Filha, não importa onde eu estava, agora eu posso estar aqui com você inteira. Agora eu posso estar aqui com você inteira. Você, antes de morrer, eu espero que você não pense assim: eu vivi a vida que os outros esperavam de mim, que os outros esperavam de mim". Esse é o primeiro arrependimento. Você está vivendo a tua vida ou que os outros esperam? Seja gentil, amoroso com as pessoas, carinhoso, mas não viva a vida deles. Segundo, gostaria de não ter trabalhado tanto, algumas pessoas, ou ficar tão envolvido com o trabalho. Eu tenho falado muito com o Sérgio Brito, do grupo Titãs, que fez aquela música Epitáfio. Acabei entrevistando ele, dessa música Epitáfio e Epifania, são 2 músicas lindas do Sérgio Brito. Aonde houver sol também, e Epitáfio ele fala, né, queria ter amado mais, trabalhado menos, me preocupado menos com coisas pequenas. Então esse é o segundo item, não ter trabalhado tanto. Eu acho que as pessoas nem trabalham tanto hoje, porque uma coisa é trabalho com resultados, a outra é ficar pensando no trabalho o dia inteiro e fazendo coisas que não levam a lugar nenhum. Hoje tem muito isso. Tem pessoas que entregam resultados. Tem pessoas que entregam preocupação e ficam o tempo inteiro como a vaca faz, né, esqueci como a vaca faz com o alimento, que ela fica mastigando, mas não sai daquilo. Terceiro, gostaria de ter tido a oportunidade de expressar os meus sentimentos. Você aprende comigo a falar "eu te amo", por mais hoje careta que seja isso, por mais que isso não é démodé, se fala, não está na moda, mas expressa os teus sentimentos. Teve uma menina que eu não falei para ela que amava ela quando eu precisava, Giovanna Gold, que é uma atriz que fez uma novela Pantanal, da Manchete. "Eu amo você também, Thalita". Você sabe disso, você sabe disso. Você eu já expressei várias vezes. Expressa: "Eu te amo, eu te desejo, eu quero estar contigo. Você é lindo, você é linda". Não esconde isso. Por mais que o mundo não aceite isso. Ok? O mundo quer que a gente expresse ódio, destile ódio, não entra nisso. Então, 3 coisas que as pessoas, antes de morrer, se arrependeram: de ter vivido a vida dos outros, de ter trabalhado muito, de ter não expressado os sentimentos. Quarto item, eu gostaria de ter mais contato com os meus amigos. "Ei, Thalita, você que está aí, vem para São Paulo, para o Guarujá". Você precisa estar perto dos teus amigos. Sabe, dos teus amigos, com as pessoas que você ama, não quem torce contra, que é o Zé e a Maria Urubu, lembra que eu já falei? E por último, gostaria de ter tido a coragem de me dar o direito de ser feliz. Às vezes a gente boicota a nossa própria vida. Tem pessoas que têm problemas reais, tem pessoas que têm problemas que são inventados, que são criados do nada. Vocês sabem que a Gabi que está aqui comigo, a Gabi, às vezes eu falo de você, Gabi, para minha mãe, que minha mãe vem: "Ah, eu tô com uma dor aqui, uma dor ali".
E a Gabi, ela tem alguns problemas físicos que não estão no controle dela. Inclusive, tem vários pinos na coluna, né? E um dia ela falou para mim, Prem, porque eu falei, tô com uma dor nas costas, não sei se você lembra disso, Gabi. Você falou assim para mim, Prem, você não sabe o que é dor nas costas de quem tem um monte de pino. Eu falei, você tem razão. Às vezes a gente cria uma tempestade num copo d'água. Isso impede que eu seja feliz. Ou eu coloco a felicidade no futuro, ou eu coloco a felicidade em outro lugar. Então, são esses 5 itens. Se você quiser, leia esse livro, Reinventar a Vida, é um livraço do Frei Beto. Tem um capítulo que ele fala da escola que ele quer para o mundo, e eu estou montando a minha escola, uma universidade, de uma outra forma agora, a Humani, com várias utopias do Frei Beto. Eu quero criar um santuário do amor, eu quero ter uma escola no mato, que a gente possa se encontrar, se abraçar, trocar massagem, ter um monte de bichos, que a gente possa sentar na árvore, plantar uma árvore. Eu quero criar uma escola de adultos, que é a minha especialidade, que a gente possa meditar à noite olhando para a lua, que a gente possa fazer meditação rolando no chão, pôr argila um no outro. Essa é a escola que eu sonho. E esse livro faz eu sonhar, ok? Então, essa é a 4ª lição que eu propus hoje aqui para você. E até posso dizer que a 5ª, para a gente fechar essa aula, a 5ª seria você procurar saber o que você não está se permitindo, porque isso é muito complicado. O que você não está se permitindo hoje na vida. Agora, é claro que tudo isso que eu estou ensinando isso aqui para você faz parte. Seja uma pessoa boa, honesta. Eu sei que você é. Seja uma pessoa gentil, cuide dos animais, do planeta, né? Não critique tanto. Mas tudo isso faz parte do que eu falei anteriormente, de parar com esse diálogo negativo, nós nos protegermos desse diálogo negativo, ok? Então, você está aí com um monte de lição de casas, põe tudo no papel, isso é importante, tá bom? E a gente se encontra aqui na frente. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos e amados, vocês gostariam de me perguntar alguma coisa? Falei bastante, né? Cíntia, qual Cíntia você é? Porque eu não enxergo nada aqui no Instagram. Eu nunca deixo meu óculos aqui perto. Ah, tá aqui. Achei. Vamos ver que Cíntia que é. E alguém gostaria de me perguntar algo? Entreguei bastante conhecimento para vocês, tá bom? Espero que isso daqui o que eu ensinei aqui é uma aula que eu estou gravando também para um pessoal que faz um curso comigo, que é esse grupo Anima Soma e Terapeuta Quântico. Anima Soma é presencial, só é presencial, e o terapeuta quântico, que é terapeuta quântico, terapias vibracionais e radiônica e radiestesia, é online ou presencial. Então, eles têm essas aulas também, se vocês quiserem, tá bom? Quem que é? Até eu não, mesmo com óculos eu não enxergo nada aqui. Quem será que é a Cíntia? Quem será que é a Ana Medeiros? Falem para mim aí. Gratidão que você gostou, Ieda. Ieda, quem nunca me escutou, eu gosto muito de falar o seguinte: eu não sou o dono da verdade. Eu não tenho o monopólio da verdade. Então, nós pensamos juntos, tá bom? Nós pensamos juntos. GG Marques, vai ser uma honra ter você como aluna, tá bom? Ei, Elizabeth, você, lógico, a Elizabeth fez o ânimo, escreveu todos os exercícios. Você sabe, Elizabeth, que eu criei um ânimo adiantado, que é o Anima Soma Amor. Procura saber depois, é um adiantado para quem já fez o Anima Soma e que é um grupo mais adiantado depois da pandemia, com técnicas
mais de consciência, amorosa, mas com a pegada do Ânima, que é um grupo de terapia, de liderança do outro mundo, grupos não, que quase não existem mais, infelizmente, né, como dos anos 80. Ei, pessoal aqui do YouTube, vocês adoram fazer perguntas. Tem alguma que eu possa ajudar? Ou todo esse monte de exercício já foi o suficiente para vocês? Ver se está tudo certo aqui. Eu fiz Tantra há muitos anos na Humani, comigo. Gratidão, Cíntia. Gratidão. Pena que eu não enxergo muito bem. Tem esse grupo de... Você sabe que tem muitos grupos de ânima agora? O Anima Soma presencial ou outro, que quem está apertado, quem está sem dinheiro, você pode dar contribuição voluntária. Vários cursos agora têm contribuição voluntária para quem precisa, para quem precisa, para quem quer fazer, estou apertado, posso pagar um tanto por mês? Pode, agora sim. É só lá falar com a Miriam, com o Elemi, que a gente dá um jeito. Michele, não tem como eu falar aqui como ter um casamento mais amoroso, porque vamos falar disso num outro dia, talvez eu possa acrescentar alguma coisa. Eu já fiz algumas lives sobre isso, falando sobre monogamia e não monogamia. Tem pessoas que são não monogâmicos hoje. Falando sobre pessoas que moram junto ou não. Por exemplo, eu sou muito feliz com a Nanda, minha companheira, muito feliz, assustadoramente feliz. Mas cada um mora numa casa. Então, tudo isso é uma pesquisa que a gente tem que fazer. Outra coisa, quando eu comecei a namorar com a Nanda, tanto eu quanto ela, nós decidimos que nunca íamos deixar de fazer nada só porque estamos casados. Que a gente continuar fazendo a mesma coisa. Foi uma opção nossa. Tem pessoas que já não, que abrem mão de um monte de coisas no casamento, e isso está certo também. Eu acho que o mais importante é achar o jeito certo. Achar o jeito certo. E eu posso indicar um livro, que, modéstia à parte, eu sou bom em livro, porque eu não paro de ler, minha mãe me ensinou a ler o tempo inteiro, que é um livro, eu não sei se é exatamente esse título, mas ele chama Caso de Amor com um Final Feliz. Foi o livro mais legal que eu já li de amor, livro para valer, não um monte de bobagem. Caso de Amor com um Final Feliz, do Flávio Gicovati. Caso de Amor com um Final Feliz. Se alguém puder ver aqui, vê aí, Gabi, se é exatamente isso. Caso de Amor com Final Feliz, do Flávio Gicovati. E você, Cíntia, que quer saber o que eu penso da ayahuasca, das ervas de poder, assim, que acho que é a mesma coisa que o casamento, para algumas pessoas esse é o caminho, para outras não. Você tem que ver se esse é para você. Cíntia, entra no YouTube. Eu postei hoje no YouTube, eu não, a minha equipe linda, postamos hoje no YouTube uma aula minha falando sobre ayahuasca, tá bom? Não falando bem nem mal, porque tem que ver quem é você, quem é a Michele, como que a Michele ama, qual a forma, como ela desenha a forma dela amar. O que é ayahuasca para a Cíntia? Talvez a Cíntia seja do Zen Budismo, talvez a Cíntia seja do Tai Chi Chuan, do Tantra, talvez a Cíntia seja de entrar no transe com o tambor. O que a gente não pode é viver a espiritualidade do outro. A gente não pode viver o casamento do outro. Pois Caso de Amor com Final Feliz. Esse, para mim, é o melhor livro de amor que tem, do Flávio Gicovati. O cacique Aponi está aqui comigo, ele faz todo um ritual lindo de tribal, ele usa o rapé, ele usa a maraca. Então, faz sentido para você? Mas eu falo um pouco lá no YouTube da ayahuasca, tá bom? Elisa, se você se importa muito com as críticas alheias, isso é um bom caminho. Você sabe disso. Agora você pode começar a curar isso devagarinho. Você assistiu desde o começo, Elisa, essa aula? Depois escreve aqui para mim. Se você não assistiu, no começo dessa aula eu falo da regra dos 20%, de melhorar tudo 20%. E você pode começar a melhorar 20%, ligar para as críticas dos outros. 20%. Ligar, a gente sempre liga.
Não tem como não ligar, não é? Eu estava falando disso ontem com a Monja Coen se tornou uma pessoa pública e ela salva vidas, ela salva nossa, ela faz muita coisa linda, e ela tem alguns posicionamentos que não agradam as pessoas. Eu acho tão estranho isso, né, porque olha o tamanho dela no mundo, né, quanta coisa que ela trouxe, assim. Mas ela tem uma opção política, e aí a pessoa fica brava, ela tem uma opção assim, assado, e e ela conseguiu se brindar disso, né, porque ela é muito pública. Às vezes me perguntam aqui: "Otávio, qual que é a tua opção política?" Eu falo: "Eu gosto muito do Partido Verde". E quando eu falo que eu sou do Partido Verde, ninguém fica bravo comigo, porque ninguém vota no Partido Verde. Pessoal, quem vota no Partido Verde? Anota aí para mim. Ninguém. Anota aí para mim se alguém de vocês votou no Partido Verde. Então ninguém fica bravo comigo, mas tem gente que fala: "Mas você vota no Partido Verde, que faz o que nem sabe o que é", porque o Partido Verde toda eleição tem um voto, que é o meu. Nem a mãe do cara do Partido Verde vota nele. Estou brincando. E ninguém fica bravo comigo por causa disso, tá bom? Mas a gente sempre vai ser criticado. O que importa é que essa crítica não pare você. Você não pode parar na crítica. Se ela for construtiva, vai embora. Se ela for construtiva, vai embora. Se ela for diminuta, não para nela, não, tá bom? Então diminui um pouco. Você também gosta, Michele? Eu sabia, tem 3 pessoas que votam no Partido Verde, eu, a Michele e a mãe do Eduardo Jorge, tá bom? Na verdade, faz muito tempo que eu nem voto, porque eu moro aqui no Guarujá e aqui o Guarujá não tem, na eleição não tem Partido Verde, nem esse partido tem aqui. Mas a Monja Coen, ela tem uma pessoa que ela gosta, ela é muito criticada, e às vezes a gente esquece que ela é uma senhora, era uma monja. E a gente tem que usar a Monja Coen para falar de meditação. Léria Ribeiro entende de medicina, eu entendo de terapias, o Roberto Chinachi, que eu citei hoje, entende de grana, doutor Uronal entende de alimentação boa. A gente tem que saber quem são as pessoas que nós temos que seguir e no quê. No quê. Então, como a menina perguntou do casamento, eu nunca fui casado, eu sempre tive namoradas mas cada um mora num lugar, sabe, Cintia? Eu nunca tive intimidade com uma mulher. Eu só tenho intimidade com a Ananda, que é minha namorada hoje, nunca tive. Eu nunca amei uma pessoa, eu só amei a Ananda, uma mulher com mais de 50 anos para valer. Amei Juliana, amei Diana, amei Miriam, amei Gisele. Uau, quantas mulheres, a Márcia, a Devinha, a Védica, a Caruna, quantas namoradas que eu já tive, quantas mulheres que já fizeram eu sofrer, quantas mulheres que eu já fiz sofrer, um monte. Isso faz parte, mas intimidade eu só tive com uma, com a minha companheira hoje, a Ananda. Então esse é o meu jeito. Quando alguém fala: "Me ensina a ter um casamento, que eu moro com alguém, não está dando certo", eu falo: "Não faço a menor ideia como isso pode dar certo". Então cada um na sua, né, cada um cada mestre na uma. Olha, o Recriarte também votou no Partido Verde, né. E daí ontem eu falei com a Monja Coen, veio muitas entrou 500 pessoas na minha Instagram, né, 500 pessoas novas no Otávio Leal Ananda. Então, sobre a Jurema, Evandro, eu não tenho como falar mais aqui. Olha, eu estou a 1 hora e 13 minutos, tá bom? Hoje eu quis falar das regras dos 20%, falar de como dar um salto aí na vida, 5 lições de autoconhecimento, de permissão, reinventar a vida. Quando eu falo de Jurema, de ervas, é 1 hora, porque vocês merecem 1 hora minha, de cada um desses temas, tá bom? E só para fechar, meditação plena. Entra aqui na bio ou entra aqui no YouTube, tá lá meditação plena. Clica lá que vocês vão receber 3 aulas de meditação minha, inclusive eu falo da Jurema nessas 3 aulas, eu acho, me perdoem se não, mas devo falar do ayahuasca, e depois vocês vão ter uma live comigo, falando sobre meditação. Então é 1, 2, 3, 4 horas gratuitas de meditação. Online, gratuito. Depois eu vou falar de um curso. Não vou mentir, mas
Quem fizer, vocês vão adorar, porque eu vou entregar muito nessa aula, tá bom? A palavra amor, Léo, a palavra amor tem muitos significados, mas a palavra amor mesmo em grego, Léo, significa sem morte. A, em grego, é sem. Anormal, sem normalidade. Ateu, sem Deus. Anarco, sem poder. Anarquia, sem poder. Então sempre em grego é sem. E mor vem da raiz grega mors, que é morte. Então amor é quando uma coisa nunca morre. Quando uma coisa nunca morre, nunca morre. Tá bom? A gente pode falar um dia sobre isso, e, Léo, a resposta sintética, eu tive grandes mestres, Léo. Grandes mestres. Eu vou te dar a resposta sintética para terminar essa live, mas eu queria que você não ouvisse. Eu vou te dar em respeito a você, sobre a Jurema Sagrada, mas eu gostaria que você não ouvisse. E vou explicar por quê. Recriarte, esse livro de mandala, clica aqui na bio. Quem quer meu livro de mandalas, que eu editei lá pela editora Globo, nos anos 80? Quem quer de presente? Clica lá na bio e escreve: eu quero o livro de mandalas de presente. Deixa o e-mail que eu mando para você. Esse livro não existe mais, é um livro de mandalas, tá bom? O livro de mandalas sagradas. Anota lá na bio e eu mando em PDF. Ele é todo colorido, ele é lindo. A editora Globo que fez, lindo. Vocês do YouTube também mandam um e-mail para mim. Gabi, põe meu e-mail e pede: eu quero o livro de mandalas do Otávio. Eu vou dar de presente para vocês, tá bom? Mas tem que pôr lá porque eu não tenho como anotar. Então vamos lá, Léo. Eu tive grandes mestres da minha vida hoje, Satya Sai Baba, Coen, Ricardo Kanashiro, Frei Beto, grandes mestres. E todos eles não me responderam o que eu queria. Todo mundo que me respondeu alguma coisa na minha vida, Léo, me fez mal. Tem respostas que fazem mal, porque impedem você de andar. Eu acho que se eu estivesse perto de você e falasse para você a resposta, ele me pergunta sobre a Jurema Sagrada. Se eu respondesse, Léo, eu acho que você tinha que cuspir na minha cara. Cuspir na minha cara. Porque alguém que te dá uma resposta dessa merece um cuspe na cara. Hoje todo mundo quer aconselhar todo mundo, falar o que todo mundo tem que fazer, e a gente se perde completamente nisso. Os mestres mandam você ir. Eu vou te dar minha resposta. Eu acho a Jurema Sagrada incrível. Para quem é do xamanismo, para quem é da ayahuasca, eu já passei por isso, acho lindo, às vezes eu vou, volto, mas ninguém pode te dar essa resposta, Léo. Vocês que estão comigo, se você faz uma pergunta para alguém, me fala do Tantra, o que você acha, né? Fala do Tantra, eu posso. Me fala do Zen, me fala, se alguém te responder, cospe na cara. Vocês não merecem esse tipo de resposta. Ou alguém te dá uma resposta grandiosa, ou vai falar o que eu falo pro Léo, que é: Léo, se vira, vai atrás, experimenta se sentir vontade. O cacique Aponi, que está aqui comigo, ele trabalha com a Jurema. Eu tenho até um extrato de Jurema, mas você tem que experimentar, meu irmão. Tá bom? Livro do Perdão tem vários, né? Todos são bons. Todos são bons, mas eu não sei o nome de um autor bom, assim, mas o mais importante é perdoar, não é? E tem vários livros com o mesmo título mesmo, né? O Livro do Perdão, mas todos são bons, tá bom? E aí eu queria só para terminar mesmo. Não, já falei aqui, né? É isso, pessoal, é isso. Ó, tem uma moça aqui que fala que para ela a ayahuasca foi a cura dela. Então, que bom, esse é teu caminho. Não viva o caminho do outro. Isso é a grande chave. Não viva o caminho do outro. Se é o teu caminho, vai embora. Tá bom? Gratidão, Evandro, gratidão. Amo vocês todos, tá bom? Amor de amor e mais amor ainda a todos vocês. Essa aula vai ficar gravada. Quem quiser ver lá os 5 passos, pode ir no YouTube. Daqui a pouquinho eu tô ali. O que você perguntou da Jurema? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Eu quero responder a tua pergunta, mas agora me perdi. Pode escrever aqui de novo. O que você me perguntou da Jurema? Põe aqui rapidinho que eu te respondo. Que eu não lembro porque a Jurema, para quem está aqui mais um pouquinho, a Jurema tem o vinho da Jurema, tem o rapé da Jurema, tem pessoas que são juremadas, Eu não sou juremado, que toma Jurema como ayahuasca, porque dizem que o processo, você começa pela ayahuasca e vai parar na Jurema. Mas já tomei o vinho, eu evoco a Jurema através de mantras, de sons. Eu tenho aqui a tintura da Jurema, tá? É um caminho bacana para quem gosta. Olha, eu fiquei pensando que você queria saber o que eu achava, acabei julgando você. É que é tanta pergunta que eu não estou tão acostumado assim, não é? Mas você pode me mandar aqui depois que eu te respondo, tá bom, Léo? Aí eu te respondo sobre isso. Ah, então, Léo, não foi você que perguntou sobre a Jurema, foi uma outra pessoa. Me perdoa, a pergunta era essa, o que eu achava. O Léo me perguntou se existem várias formas de amor. Não tem como agir, Léo, cada um tem a sua forma de amar. Tem uma música do Caetano que diz: "Toda maneira de amar vale a pena. Toda maneira de amar valerá". Tem pessoas que me criticam porque eu amo animal. Eu amo muito animais. Tem gente que fala: "Como você pode ajudar um animal e não ajuda um ser humano?". Tem gente que só ajuda ser humano e maltrata animal. A gente tem que respeitar todos e amar todos. Respeitar todos e amar todos, tá bom? Perdão, respeitar todos e a gente não é obrigado a amar todo mundo, mas respeitar todo mundo. O amor que a gente é obrigado, ele não floresce, Léo. Você é obrigado a me amar, não. Toda vez que alguém fala: "Você é obrigado a me amar", você nunca mais vai amar. Nunca mais vai amar. Amor só funciona com liberdade. Ninguém é obrigado a amar. Quarto mandamento é: honra teu pai e a tua mãe. Honra, respeita. "Aí eu não estou amando, estou bravo", ótimo, mas você respeita? Que bom, tá bom? Gratidão, agora sim, amor de amor a todos vocês. Ei, Ana, isso já